À guisa de introdução, todos nós conhecemos minúcias da vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem uma gerência na igreja muito grande, que até hoje, mesmo depois da sua morte, os seus escritos estão aí gerenciando a igreja. Quando a gente fala no apóstolo Paulo, nós estamos falando de tudo aquilo que acontece no nosso meio. Por exemplo, Santa Ceia, nós aprendemos com Paulo. Consagrações de obreiros, nós aprendemos com Paulo. Disciplina, nós aprendemos com Paulo. Então Paulo tem uma gerência muito grande na eclesiologia, ou seja, na igreja estabelecida por Deus aqui na terra. Mas a vida do apóstolo Paulo, ela é muito interessante, porque ele vem de uma tribo menor, chamada tribo de Benjamim, e ele era muito fariseu de fariseu, mas ele teve um encontro com Deus. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, quando ele vai para uma região marítima, chamada a região de Damasco, ele vai ali tentar acabar um foco de cristãos estabelecidos ali. E eu não tenho muito tempo para discorrer sobre isso, mas a ideia do apóstolo Paulo era acabar com a igreja em Damasco, porque como era uma cidade portuária, muitos navios vinham, as pessoas ouviam o evangelho e levavam o evangelho para as suas regiões. Mas aconteceu que no intercurso daquela viagem, o próprio Senhor encontrou o apóstolo Paulo. E se você olhar na versão King James, dentro do grego, você vai ver que Paulo, meu amigo pastor Nogueira, ele cai trêmulo. E quando se traduz a palavra trêmulo, traz a ideia que Paulo estava tendo uma convulsão. Mas Paulo não estava tendo uma convulsão. Paulo estava recebendo a graça, porque naquele dia a graça de Deus veio sobre a sua vida. Naquele dia há o encontro da graça na vida de um pecador. Naquele dia Paulo entendeu o que é a graça, o que é o amor, o que é a misericórdia e o que é a compaixão. Oh, glória a Deus! E a Bíblia diz então que Paulo, ele vai para a casa de Judas e recebe depois a visita do pastor da igreja, o Ananias. E eu gosto de lidar com isso, que Atos 9:15, a Bíblia diz que Deus revela para Paulo o que ele deveria fazer. Deus não se escondeu. Esse negócio de Deus estar escondido, não, eu fui chamado, mas eu não sei para quê. Não existe isso. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus só nisso. Não, eu ainda estou tentando descobrir. Não é chamada. Quando Deus chama, Ele já revela o que você tem que fazer para o seu reino. Oh, glória a Deus! É interessante que Ananias disse: irmão Paulo, Deus me trouxe para dizer a você que tu serás um vaso escolhido para levar. Olha o verbo de ação, levar a minha palavra ou a palavra dele, primeiro, aos gentios, segundo, aos reis e terceiro, aos judeus. Você vai perceber que o ministério de Paulo é um ministério tríplice. Paulo tinha que começar a pregar para os gentios. Agora escute uma coisa e não se escandalize. Ele não fez isso. Os 5, 6 primeiros anos do ministério de Paulo, ele não obedeceu a Deus na sua totalidade. Ele não começou pregando para os gentios, mas ele começou pregando para os judeus. Porque Paulo ia para a sinagoga. Na sinagoga tem gentios? Não, só tem judeus. Escute isso que eu acabei de chegar, mas eu sou profeta de Deus nesta manhã. Não adianta lutar contra a vontade de Deus. A vontade de Deus será estabelecida e ela sempre vai prevalecer para a glória do seu nome. Não adianta você tentar outro caminho. Aleluia! Não adianta você, não, Deus me chamou, mas eu vou começar a melhorar essa chamada. Nos 6, 5 primeiros anos, estou sentindo uma graça, viu? Nos 6, 5 primeiros anos, Paulo só prega para judeu. E o ministério de Paulo não cresce, não avança, porque ele não fez o que Deus queria que ele fizesse. Aleluia.
Mas quando a gente lê em 1 Coríntios 3,10, você vai entender que Paulo diz segundo a graça. Segundo a graça. Olhe para mim e prepare-se para dar um glória. A palavra segundo no grego é kata. E kata significa aquilo que subjuga ou aquilo que escraviza no amor. Paulo está dizendo, enquanto eu fazia a minha vontade era uma coisa, mas agora a graça veio e me chamou para ela. Aleluia! Sabe por que você prega? É pela graça. Sabe por que você canta? É pela graça. Sabe por que você é pastor? Não é porque nós somos bons, é a graça de Deus que nos alcançou. Mas Paulo não faz o que Deus quer. Na primeira viagem, rapidinho nessa introdução, serei bem rápido, Paulo vai para a região de Chipre, Derbe, Icônio, Listra, Panfilha, junto com o Barnabé. Mas o negócio não está indo, porque lá ele é apedrejado, lá ele é chicoteado, jogam ele como se ele estivesse quase morto. Mas então surge a segunda viagem, que parece que vai ser melhor, mas é pior do que a primeira. Porque na primeira viagem aparece um Marcos, eu vou dizer isso aqui mesmo você não gostando. Aparece o Marcos. Aí o Marcos viu a perseguição e na segunda viagem, Paulo diz, vamos nos preparar, e o Barnabé diz assim, vamos levar Marcos. Aí Paulo diz, ele não serve. Mas eu vou dizer algo aqui para você entender. O problema não é de Marcos, que Marcos é muito novo. O problema é de Paulo e Barnabé, que levaram alguém inexperiente. Ninguém dá glória, né? Já vi que quando exorta aqui, ninguém dá glória. Ah, mas o problema não é de Marcos, não. O problema é que o Barnabé queria infiltrá-lo no ministério fora da hora. E quando se coloca alguém no ministério fora da hora, não vai dar certo. Mas a culpa não é quem entrou, a culpa é de quem colocou. Eita, eu dava glória a Deus aí. E a prova disso é que quando há ruptura, Nogueira, o texto diz que Barnabé vai com Marcos, porque Barnabé sabia que ele tinha parte daquela culpa ali. E o Paulo, com todo respeito à sua ausência, mas não mandei ele escrever tanto, então a gente vai falar mal dele hoje. Mediante a sua ausência, Paulo é muito duro. Paulo acha assim, não, ele não serve mais porque fugiu, correu. Mas olha, irmão, quando ele está preso, se tu não entender essa, já era. Quando ele está preso na sua segunda prisão, e quando ele será decapitado por Nero, ele diz, chama Marcos. Por isso que de vez em sempre Deus traz uma prisão na nossa vida, para a gente reconhecer que as outras pessoas têm algo de Deus na vida delas. Dá para levantar a mão aí, dar glória a Deus, ou está difícil? Mas voltemos ao texto, ele diz, não serve, aí o Barnabé diz, tudo bem. Agora escute uma coisa, o grego não diz, o grego diz, e houve grande discussão, mas não é bate-boca não. Eu vejo gente pregar, não, porque um xingou o outro. Não! A palavra discussão no grego ali traz uma discussão de ideias, não de sentimento. Eu sei que eu vim aqui direcionado pelo Espírito Santo. Tem gente que diz, não, se Paulo e Barnabé discutiram, a gente pode... Não, discutir ideias, a gente não discute sentimento. Você pode gostar de Coca, eu gostar de Fanta, mas nós nos amamos em Cristo Jesus. Eita, ninguém entendeu aí para dar um glória, não é? Porque eu já participei de escola que o camarada, o meu professor que estava dando aula, disse, vale a pena, porque Paulo, não, discutir não, xingar não. Somos a igreja, somos homens de Deus. Eu vou falar, Jesus, somos lavados e comprados pelo sangue de Jesus. Dá para dar glória ou está difícil aí? Pega na
mão desse irmão, rapidinho aí, rapidinho, eu estou em casa. Diga comigo assim: podemos discutir ideias, mas o amor e o sentimento não. Eu vou continuar te amando, te respeitando. Senão vai ficar difícil o negócio. Mas escute, então vamos para a segunda viagem, rapidinho eu vou chegar aqui. Na segunda viagem entra na caravana de Paulo um homem chamado Silas ou Silvano. E olhe para mim aqui, obreiros. Na primeira viagem, na segunda eles vão para Filipos. O texto diz que ele é chicoteado. Depois ele corre para Tessalônica, o texto diz que ele é perseguido. Depois ele vai para Bereia, o texto diz que ele é questionado. Depois ele vai para Atenas e o texto diz que ele não tem sucesso lá em Atenas. Eu vou ensinar algo aqui para você relaxar hoje. Quando as coisas no ministério, e eu já fui vice-presidente, já fui pastor de igreja. Eu, quando saí do seminário, a primeira igreja que me deram para dirigir tinha 7 crentes. Quantos crentes eu disse? 7. E eu tinha 4 anos de teologia na cabeça. Como é que vai pregar para 7 crentes? E no dia da minha posse morreu uma. E era a única que dizimava. E o presidente disse: o Carvalho Júnior já andou matando crente lá na igreja. Cheguei matando. O texto diz o seguinte: que lá em Atenas ele não foi bem sucedido na pregação. Mas escute bem, o fato de não dar certo não significa que Deus não esteja na tua chamada. Não, eu vou falar até você entender. Porque nós aprendemos que tudo tem que dar certo. É mentira, quem está ensinando isso é mentiroso. Tem dia que você está lá em cima, mas tem dia que você está aqui embaixo. Eu vou falar. Porque a gente tem a ideia de que não, tem que dar tudo certo. Se deu algo errado, alguém diz: não tem chamado. Então Paulo não tinha. Porque chicoteado, perseguido, questionado, não teve sucesso. Mas nem por isso ele pegou a credencial e jogou na mesa e diz: não quero mais. Nem por isso ele diz: Deus não me chamou. Ei, obreiro, assim diz o Senhor essa noite, dessa manhã, se não está dando certo, a chamada de Deus continua na sua vida. Faz barulho de glória aí, obreiro. Vai dar certo. Porque nós temos essa ideia hoje, não é? Eu preguei ali, irmão. Quantas vezes eu preguei e nada aconteceu? De eu chegar no hotel e olhar para o espelho e falar: você é um fracasso. Que eu prefiro me xingar do que os outros. Porque eu me xingo com amor. Quantas vezes eu cheguei e disse: não deu certo, mas no outro dia Deus usava. No outro dia Deus usava. Escute o que eu estou dizendo. Se em Filipos tu és chicoteado, se em Tessalônica tu és perseguido, se em Bereia tu és questionado, e se Atenas não deu certo, Coríntios está logo aí, a tua vida vai mudar. Dá para dar glória ou está difícil? Mas o que é que Paulo vai fazer? Escute, quando eu digo que Atenas não deu certo, é porque na época de Paulo não houve uma igreja fundada por Paulo lá. Hoje nós temos igrejas lá, mas na época de Paulo não. E olha, foi a mensagem mais poderosa que Paulo pregou. E para o público elitizado, uma parte do público era só de estoicos e uma outra parte só de epicureus. Os cabeças pensantes. Uau! Mas Paulo pregou o Deus desconhecido. Paulo deu um show de Bíblia. Paulo pegou, ele cuspia o Aurélio grego na época.
Mas sabe que alguns disseram? Ele é um paroleiro. Sabe o que é paroleiro no grego? Ele é o lançador de semente aonde não tem terra. Isso é uma ofensa. Outros disseram, vamos deixar ele, depois nós vamos te ouvir. E que vai acontecer é que ele tinha 2 companheiros lá, o Silas e Timóteo. Mas depois do fracasso também em Atenas, sabe o que Paulo fez? Vai mais para frente. O Espírito Santo está dizendo que não é hora de recuar. Se não deu certo nessas cidades, olhe para frente. Eu estou sentindo uma graça. Dá para levantar uma das mãos e dar um glória a Deus esta manhã. Dá para dizer para o teu companheiro, olha, se não deu certo em Filipos, se não deu certo em Atenas, se não deu certo em Bereia, vai dar certo em Corinto para a glória de Deus. Mas a tua chamada está de pé. Darabassorias. Depois de Atenas, Paulo vai para Corinto, Atos 18. Mas primeiro aos Coríntios 2, se você quiser me acompanhar. 1 Coríntios capítulo 2. Nós entendemos como Paulo chega em Corinto. 1 Coríntios 2:1 diz, eu, irmãos, quando fui ter convosco, quando ele chegou em Corinto, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de... Por que Paulo está dizendo isso? Porque a última mensagem que ele pregou foi em Atenas, ele caprichou. E agora ele vai andar sozinho 80 quilômetros, sem Silas, sem Timóteo. E o texto diz que ele chega em Corinto e diz, eu não vou mais pregar aqui muita sabedoria. Eu dava glória. Eu não vou caprichar mais no Aurélio aqui. Eu vou deixar o grego lá engavetado. E o que o Senhor vai pregar, Paulo? Ele diz, porque nada propus saber entre vós, senão Cristo, este... Eu vou pregar só para esse irmão aí que deu glória a Deus, aleluia, lá atrás. Paulo está dizendo, eu vou voltar para a mensagem original. Ninguém entendeu, né? E qual é a mensagem original? Jesus crucificado, pagando o preço. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu estou sentindo uma graça. Eu não estou dizendo que você não pode estudar, porque eu sou um amante de originais, vou viver, eu leio, eu escrevo, eu pesquiso, eu dou aula, eu trabalho no seminário. O seminário de Campinas já tem lista de espera para se matricular no seminário, na Estadec, é onde nós trabalhamos em Campinas. É uma bênção, Deus tem abençoado. Eu não estou dizendo que você tem que ser um Carvalho ou um outro grande mestre que existe por aí, apesar que eu sou só grande no tamanho, mas se não deu certo, vá para a cruz. Se não deu certo, Paulo diz, eu não vou mais pregar sobre o céu, sobre as estrelas, sobre os astros, eu vou pregar sobre o homem crucificado, pagando o preço. Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo uma graça, porque a mensagem da cruz dá certo. A mensagem da cruz dá certo. Eu vou falar até você da glória. A mensagem da cruz dá certo. Mas quando foi que Paulo rompeu e começou a fazer a vontade de Deus de forma plena? Vá comigo em Atos 18. Os irmãos estão entendendo? Tudo bem, irmãos? Atos 18, escute isso. Vamos à Bíblia, porque pregação sem Bíblia é conversinha fiada. O texto de Atos 18 diz, verso 1: depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou em... Depois disto, depois de ser escoteado, questionado, ele... Vou para frente, meu Deus. Eu queria tanto que você entendesse quando eu digo isso, que não é hora de parar. O Espírito Santo está te consolando, obreiro. Você, minha irmã, e você disse, não está dando certo. Calma.
vai dar. Quem te chamou não erra. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça. Mas quem está sentindo algo de Deus aqui, de verdade? Joga essa mão até tocar no céu pela fé e faz barulho de glória. O Senhor está dizendo para ti, depois disto, depois de vários acontecimentos do ministério de Paulo, ele chega em Corinto. Aí Deus vai consolar Paulo colocando no ministério dele um casal, Áquila e Priscila, porque ele chega só. Olha só, o texto diz assim, verso 4. Atos 18:4 diz: e todos os sábados disputava na sinagoga e convencia judeus e... Olha, ele está fazendo a vontade de Deus. Eita, eu vou falar só para esse lado aqui, não vou mais falar com vocês, só esse lado está dando glória. Ele está começando a fazer a vontade de Deus. Mas olha, pastor Javan, como é legal a Bíblia e esse momento. O versículo 5 diz: quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, eles foram buscar uma oferta lá na igreja em Filipos, tá? Foi Paulo impulsionado pela palavra, testificando aos... Cadê os gentios? Espera aí, eu vou falar isso aqui. No 4, ele está sozinho pregando para gentios e judeus. No 5, na chegada de o Timóteo e o Silas, ele começou a menosprezar os gentios. Deixa eu explicar algo. Existem 3 códices, você que gosta de estudar. Tem um sinaítico, o alexandrino e o do Vaticano. O do Vaticano existe até hoje lá, já diz tudo lá no Vaticano. E esses 3 códices não aparece a palavra impulsionado pelo Espírito. Não aparece. Aparece que ele foi convencido por Silas e Timóteo, dizendo: irmão Paulo, nós temos que pegar para judeu, irmão Paulo. Escute uma coisa. Timóteo e Silas são amigos fiéis a Paulo. Fiéis. Timóteo foi o seu sucessor. Mas aprendam algo com a Bíblia. Até os nossos melhores amigos, se não tiverem o Espírito Santo, podem nos tirar da vontade de Deus. Cuidado com os conselhos errados. Minha pastora, o Timóteo é fiel a Paulo, morria por Paulo, mas até os amigos às vezes não entendem, porque Deus revelou para ti, Deus mostrou para a senhora. Eu vou falar, eu estou recebendo autoridade. Não se conserta uma promessa de Deus. Se Deus revelou, será feito da maneira em que Deus revelou. Mamandoriabas. Porque às vezes, pastor Javão, os nossos amigos íntimos, eles são íntimos e amigos mesmo. Mas eles não entendem, porque a chamada está em Paulo. Eu dava glória. A chamada está em Paulo. E tem gente que não entende a tua chamada e quer dar teco. Não se intrometa na chamada de ninguém. Ele me andarabas. Eu estou sentindo uma graça. Eu não estou falando de inimigos de Paulo, estou falando de gente que morria por Paulo. Mas eles convenceram Paulo dizendo: irmão Paulo, vamos pregar para o judeu. Mas o verso 7 diz que os judeus, resistindo e blasfemando contra ele, Paulo sacudiu as vestes e disse: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça,
e eu estou limpo de vocês, e desde agora vou para os... Se tu não entendeu o que eu vou falar, eu vou aí no teu cangote. Paulo está dizendo, Paulo foi convencido, tudo bem, vou pregar para os judeus então. Quando ele vai pregar só para judeus, o judeu disse, não queremos te ouvir não. Aí Paulo diz, então já chega. Dá uma batida assim, corta o cordão umbilical, e ele foi fazer a vontade de Deus que havia chamado. Se você me tem como profeta e é chamado por Deus, Deus vai cortar o cordão umbilical que te prende de fazer a vontade dele. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Faz barulho de glória. Fala para esse obreiro do teu lado, diga, a partir desta manhã, Deus está cortando o cordão umbilical. Tu serás guiado pelo Espírito Santo. Nós somos a igreja. Nós não somos uma organização. Nós não somos um sindicato. Nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. Fiéis, eles são. Eu tenho que ler isso aqui, pastor. A mensagem já está tomando uma outra proporção, mas foi esse o tempo que eu fazia a minha vontade também. E toda vez que eu faço a minha vontade, Deus toca na minha saúde. É inacreditável. Jesus não me alivia não, irmão. Jesus não me trata como filhotinho dele. Jesus me trata na paulada. Tô até acostumado. Minha mulher hoje tem um AVC isquêmico, usa fralda. Perdeu a memória. A Pfizer, posso falar? Pfizer! Tá me processando mesmo e eu falo mal. Acabou com ela. Estourou 3 veias, 3 vasos na mente. Tá lá. E quando eu penso que vai melhorar... Por isso que eu tenho que falar o que Deus está mandando aqui para ver se alivia um pouquinho. Entendeu? Vá comigo aí, 2 Timóteo 2. Não vou... Já estou indo assim para o final, tá? Não quero cansá-los. 2 Timóteo 2, 1. Acharam? Vamos lá. Tu, pois meu, fortifica-te que há em Cristo. Escute bem, só o versículo 1, rapidinho aqui. Olha aqui para mim. Timóteo está na igreja, é líder na igreja em Éfeso. Timóteo é pastor Javan, líder da igreja. Paulo está preso, já foi condenado. Na primeira instância, na segunda, seria decapitado, que é uma morte romana, porque Paulo é cidadão romano. Escute. Paulo é informado que Timóteo está com medo. E o que mais me impressiona é que tem gente... Eu não sei se é exaltação, se é orgulho. É quando eu digo assim, porque às vezes dá medo. Uma vez eu estava numa escola na região de Macapá. Aí eu disse assim, tem horas que a gente dá um desânimo e tal. Aí um obreiro mal educado, porque se levantar na hora e falar, isso é falta de educação. Não precisa nem ser crente. Ele disse, eu nunca sofri isso, pastor. Eu nunca desanimei, não tenho medo de nada e tal. Eu me assustei com esse homem. Eu disse, eu não sabia que um anjo estava entre nós. E depois ele se tocou, falou bobagem, né? Porque ele se colocou mais forte do que Jesus. Porque Jesus no Getsêmani chamou os 3 amigos para ficar com ele. Se Jesus precisa dos amigos, imagine nós. Ninguém dá glória agora, né? E Timóteo está com medo. Claro, olha só, pastor. Por que Timóteo está com medo? Ele é novo. Primeira igreja, a mais poderosa, a mais famosa. Aqui tem muito membro. Vários obreiros ruins, Mineu, Alexandre. Deu para entender ou não? E por fim, quem é o imperador é Nero. Já tinha matado Pedro e já estava condenando Paulo. Então o próximo seria quem? Timóteo. Dá medo ou não dá? Aqui é moleza, irmão. Mas imagine se fosse Nero ali. Se tu não estava tremendo também.
Paulo soube, escreveu dizendo: Timóteo, não tem plano B. Não, eu vou esperar você entender para eu continuar. Entenderam ou não? Eita, pastor, será? Oh, meu Deus, me ajuda. O senhor já pode me liberar agora de manhã, viu? Fique à vontade. Não tem plano B. Não vou alimentar teu medo. Não vou tirar você da igreja. Tu vai ficar aí. Não vou te tratar como bebezinho. Eita. Não vou te colocar no colo. Deus te chamou para fazer a obra, Timóteo. Porque quando Timóteo faz de tudo para chegar nos ouvidos de Paulo, o que ele está sentindo, é como se Timóteo dissesse: o irmão Paulo vai ter dó de mim, vai me colocar numa igreja menor, ou vai me tirar daqui. Paulo diz: não tem plano B. O certo é receber a graça de Deus. Levanta a mão até tocar no céu aí, meu irmão. E eu vou profetizar e tu vai bradar de glória a Deus. Não tem plano B, não tem plano C, não tem plano D. O pastor não vai trocar, o pastor não vai tirar. Mas a Bíblia diz: fortifica-te na graça. Uriandarabachorra mandaraia. Porque tem hora que dá vontade de correr, tem hora que dá vontade de vir no gabinete e falou: pastor Chefran, misericórdia. Mas não peça para sair, não peça para ser trocado. O Espírito Santo ainda manda na igreja. Esses homens recebem de Deus a palavra. Essa igreja que eu assumi, 7, 6 na noite da minha posse, o pastor chegava: vamos para a convenção. Eu ia, só eu, a Laida, um evangelista, e o presidente chegava lá: e Carvalho, como é que está a obra de Crescendo? Agora eu vou falar só para esse lado, estou de mal com esse lado, vocês não deram glória, só para esse lado. Como é que está a obra, Carvalho? Eu digo: bombando, pastor, bombando. Aí ele chegava com o vice-presidente e dizia assim: eu acho que o Carvalho está meio maluco. Nunca disse para ele e nunca pedi para ser trocado. Porque quem me coloca, olha, se tu não entender, eu vou aí. Quem me põe, me tira. Toias, mamandoias, inoiamacandoas. Peraí, eu já volto para Timóteo. Peraí, eu já falei que eu vou fazer a vontade de Deus. Atos 20, rapidinho. Eu já volto para Timóteo. Atos 20 e o versículo 28. Ah, se tu não entender essa, irmão, eu nem sei mais. Beri, cancela o almoço se eles não entenderem essa. Atos 20, 28 diz: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito vos constituiu ou colocou. Olha aqui, quem consegue ver essa taça aqui? Consegue? Consegue ver aqui? Se vocês quiserem lá atrás ficarem em pé só para ver essa explicação. A palavra colocar no grego é parititime. Para, ao lado, titime, colocar. Paulo diz assim, se despedindo da igreja de Éfeso, ele diz: olha, cuidem da... escute bem, eu não cuidei. Nessa parte eu não tenho nenhuma moral para pregar. Eu não cuidei da saúde. Eu recebo muito ainda, mas era 180, 50 convites por dia. Eu lambi esse Brasil. Eu fui em 36 países, só não vou mais porque não tenho saúde. Nunca cuidei da minha saúde. Hoje eu tomo insulina, eu tenho derrame pleural,
Eu tenho um tumor no estômago e a minha pressão é 23/19. Então, essa palavra cuide, eu não tenho moral para ensinar para vocês. Porque eu pensei, pastora, que era só obra. Só meu amigo, que quando fica doente, a igreja não quer. Quando morre, outro senta na cadeira. Deus, família e igreja. Mas eu comecei a pregar, eu disse, eu vou salvar o mundo. Não dei conta. Disse, mas o Brasil eu dou conta. Se agora vou salvar meu estado, não dei conta. Meu município, meu bairro. Hoje eu luto para colocar uma pessoa na arca, que é minha esposa. Então não vem achar que tu é super-homem, não. É verdade. E o Senhor cuide, porque nós queremos o Senhor vivo e com saúde. Não é só para a igreja, não, é para a família. Porque depois que morre, a família fica jogada, pastor. Ou eu estou mentindo aqui, gente? Você não acha que eu me arrependo de não comer, não dormir, a mesma camisa eu suar no mesmo dia 3 vezes para atender a agenda, achando que eu podia mudar alguma coisa? Meu Deus! Mas esta manhã o Espírito Santo está dando oportunidade para você. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá para dar glória, escute. Cuidem de vocês, se tu não entender essa, e do rebanho pelo qual o Espírito Santo os colocou. Colocar é parititime, alguém pegou, olha só, minha mão, olha, se tu não entender, minha mão pega o copo, e eu vou colocar o copo aonde eu quero. O copo não vai sozinho, ele precisa de uma mão. É isso que Paulo está dizendo. Ei, foi a mão de Deus que os colocou. Quem tem glória, quem tem glória, quem tem glória. Quem tem glória, quem tem glória, quem tem glória, quem tem glória, vai. Quem tem glória, como é que você chegou aí? Por você não, foi a mão, foi a mão, foi a mão, foi a mão. Mas espera aí. O tal do Timóteo, fala pro teu irmão aí, não tem plano B, diga para ele. Pastor Javan, não tem plano B. É A, aleluia, é A, é A, é A, é A. Não tem para onde correr. Mas Paulo diz assim, vou te dar uma ideia. Ah, se tu não entenderes essa. Paulo diz no verso 2, 2 Timóteo 2:2. E o que de mim entre muitas testemunhas ou confia a homens fiéis que sejam e... Olha, se tu não entender essa... já era. Confiar no grego é a mesma ideia aqui, por exemplo, ó. A palavra confiar no grego é titime, ou titime, significa encher. Por exemplo, o copo está vazio, ó, eu vou encher o copo, beleza? Paulo está dizendo, eu enchi você, Timóteo. Eu pensei que você ia dar um glória a Deus só nessa. Agora você vai encher outros. Mas esses outros têm que ser os fiéis e os idôneos. Olha aqui para mim. A palavra idôneos no grego é ricano. E ricano significa suficiente. Pastor Javan, os fiéis são suficientes. Peraí, se tu não entender, olha só. Paulo não disse, meu amigo Nogueira, pastor,
Paulo não disse chame os capazes, os que pregam bem. Eita, eu vou falar assim meio longe para ele não pegar no meu paletó. Os capazes, os que pregam bem, vou falar. Quem sabe Jesus me cura hoje. Os que têm uma boa oratória. Paulo diz, chame os fiéis. Não, enquanto não der glória eu não vou parar. Chame os fiéis. Porque fiel não dá trabalho. Eu vou falar, ficar meio longe, não é? Fiel não faz grupinho. Fiel não é fofoqueiro. Fiel não dá trabalho. Fiel não se levanta contra pastor. Pastor Javan, sabe quem faz grupinho na igreja? São capazes. Quem racha a igreja é quem se acha. Quem divide a igreja são os que acham que são melhores do que os outros. Nesses anos que o Senhor serve a Deus no ministério, o Senhor já viu fiel dar trabalho? Fiel chega no horário. Fiel é temente, fiel se alegra com a vitória do outro, fiel não participa de fofoca, rodinha, mas se tem uma graduação meio... culpa é sua. Olha só. Na primeira carta, por que Paulo diz chame os fiéis? Porque na primeira epístola, ele chamou o Himeneu. Himeneu era capaz, mas não era. O Alexandre, ele era capaz, mas não era. Aí Paulo diz, para tu não sofrer, muda o padrão. Eu cansei já. Muda o padrão. Olha para mim aqui, se tu não der glória a Deus, eu vou ir na tua gravata. Porque é mais fácil pegar um fiel e transformá-lo em capaz do que pegar um capaz e transformá-lo em fiel. Claro que tem capazes fiéis, mas os senhores sabem o que eu estou pregando aqui. Os grandes rachas na igreja, pode ver. Quem faz? Ou eu estou exagerando aqui, irmão? Pastor Javan, continue cercando-se por fiéis. Mas ele não prega bem, calma, a fidelidade dele o tornará em um homem. Se tu não der glória, eu vou embora. Pega na mão do teu irmão rapidinho aí, eu já estou terminando em 2 minutos. Aperta a mão dele até ele zangar e diga para ele, Deus está... Sabe por quê? Diga para ele, Deus está atrás dos fiéis. E eu vou explicar melhor. Nunca a igreja tem tanto capaz... Irmão, quando eu fui para Pindamonhangaba em 88, não se existia livros... teologia, a gente tinha que gastar, era muito difícil. Mas hoje, irmão, 1 mês, o cara já bota o anel no dedo, já é bacharel. Hoje se compra até curso de direito, médio, tá uma bagunça. Nós não estamos precisando mais de capazes, não. O senhor concorda comigo, pastor? A gente não precisa mais. A gente está precisando de gente que agarre e diga assim, vamos junto. Oh, levante a mão até tocar no céu e receba algo de Deus aqui esta manhã. Aleluia. Ei, Deus. Tá bom, né, pastor? 10h30.
Nós estamos, Paulo em Corinto, rompeu e disse: agora vou pregar para o Gen e o negócio vai mudar. Escute, vá comigo, 1 Coríntios, capítulo 1. Os irmãos estão entendendo, sim ou não? Tudo bem, irmãos? Aleluia. Dá uma respiradinha, né? 1 Coríntios, capítulo 1. Uma palavra de alerta para todos nós. Paulo agora está fazendo a vontade de Deus de forma plena, não dividido mais entre os judeus e gentios, todos aqueles que iam ouvir o evangelho, tanto judeus como gentios, mas Paulo estava disposto agora a fazer o que Deus tinha dito para ele em Atos 9. E ele chega, escute, numa cidade da Grécia, chamada cidade de Corinto, a cidade da sabedoria, e ali por cerca de 18 meses aproximadamente, o apóstolo Paulo funda uma grande igreja. A igreja em Corinto era uma igreja que se destacava pelas manifestações dos dons. E Paulo teve que escrever para organizar essas manifestações dos dons. Lembrando que 1 Coríntios 1:7, a Bíblia diz que os dons vão permanecer até o dia da vinda de Jesus. Então os dons não acabaram, eles continuam em atividades hoje. Quem prega que o dom não é para hoje é porque não leu 1 Coríntios 1:7. Eu dava glória a Deus. Só que Paulo nunca coibiu ou proibiu os dons, mas ele ensinou que deveria ser feito tudo com decência e ordem. Então Paulo trabalhou ali, escute, mas agora Paulo vai para a cidade de Éfeso. Leia comigo 1 Coríntios capítulo 16, vejam bem, e o versículo 8. 1 Coríntios 16, 8, Paulo escreve assim: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste, porque uma grande porta e eficaz se me abriu, e são muitos os adversários. Olhe para cá. Quando Paulo diz ficarei em Éfeso, significa que da cidade de Éfeso que ele escreveu 1 Coríntios, ok? Não esqueçam isso. Estando em Éfeso, ele escreve. Estando em Éfeso também, ele recebe o convite para voltar para a cidade de Corinto para participar do Pentecoste. Mas Paulo diz: não posso ir. E a igreja de Corinto quer saber o motivo. Por que o senhor não quer participar dessa festa conosco? Porque Paulo diz: porque uma grande porta se me abriu. Vamos traduzir, a palavra porta no grego é turra, e turra significa acesso liberado. Quando a porta está fechada, o acesso está fechado, mas quando eu abro a porta, o acesso está liberado. Então Paulo está dizendo no original: Deus abriu um acesso aqui em Éfeso. Não, eu vou embora. Você que gosta, meu amigo, a palavra grande no grego é megali. Então o grego diz assim: turra megali. Megali é algo grande, grande, grande. Então Paulo está dizendo: Deus abriu um grande acesso. E eu não sou só teólogo, eu sou pentecostal. E eu vou profetizar que este ano, para o ministério de Abaetetuba, aqui na pessoa do pastor, será o ano de grandes acessos. Eu daria muito a glória a Deus aí. Acessos. E tem um detalhe para você dar um glória para não cansá-los. Porque uma grande porta seme. Diga comigo, seme. Diga de novo, seme. A palavra seme no grego é moi. E moi significa sonhos realizados. Olha, pastor Javan.
Eu não sei se o senhor compartilha todos os sonhos ministeriais do seu coração. Eu não sei, eu estou falando com a sua esposa, não estou falando com os outros, a sua família. Mas eu acredito que existem alguns sonhos ministeriais ainda. Paulo tinha alguns sonhos, meu pastor. E um dos sonhos de Paulo era chegar em Éfeso. Olha, se tu não entendeu, eu vou aí. Então, quando ele é convidado, ele diz: não posso ir, porque agora Deus está realizando. Deus vai realizar os teus sonhos ministeriais. Se você crê nisso, aproveita, porque Deus sabe dos sonhos que só você conhece. Mas o Deus de Paulo é o Deus dessa igreja. Então Paulo chegou em Éfeso, escute. Vou terminar em 5 minutos. Paulo chegou em Éfeso. Só que ele recebe, primeiro, 2 comitivas. Esse negócio de comitiva é uma benção. 2 comitivas. Olhe para mim agora, só um pouco de aula. A comitiva liderada pelos da família de Cloé, capítulo 1 a 6. E a comitiva de alguns obreiros da cidade de Corinto. Viajaram para a cidade de Éfeso. A comitiva dos obreiros, eles trouxeram cartas com perguntas, que ela é desenrolada de 1 Coríntios 7 em diante. Lembra o texto? Quanto às coisas que me escrevestes. Só que a comitiva de Cloé vai gerar os 6 primeiros capítulos. Escute uma coisa. A igreja de Corinto não queria saber nada dos 6 primeiros capítulos. O que a igreja de Corinto queria saber era do 7 em diante. Mas chega uma mulher lá, uma comitiva da família de Cloé, fazem uma viagem, e eles chegam lá e começam a dizer: irmão Paulo, eu tenho assuntos negativos. Há uma discussão na igreja. Tem grupos lá. A igreja está numa carnalidade muito grande. Criaram um grupo no seu nome, pastor. Depois criaram um grupo no nome de Apolo. Eita, esse aí vai longe. Depois criaram um nome no nome de Pedro, que nunca foi. Pedro nunca passou na cidade de Corinto. Disseram: não tem nome mais forte, coloca o nome de Cristo. Irmão Paulo, tem 4 grupos lá. Mas não é só isso, irmão Paulo. Tem incesto na igreja. Tem irmãos condenando o irmão, processando. O negócio está feio, irmão Paulo. Olhe para mim que eu vou ensinar algo que tem muita gente falando. Não, eu falei porque eu sou a Cloé. Cuidado. Cloé não fez fofoca. Ela falou para a pessoa certa, que era o apóstolo Paulo. Ela não ficou falando na janta. Ninguém dá glória a Deus mais. Vocês estão com medo de mim? É? Ela não ficou falando na hora do café. Ela não ficou no culto. Eu estou meio longe do pastor para ele não puxar o paletó. E tem um detalhe. Se já é feio para mulher, imagine para homem. Só que tem um detalhe. Olhe para mim, estou terminando. Quando Paulo escreve para o pastor atual, hein, pastor Javan? O pastor disse: irmão, Paulo mandou uma carta. É a senhora, né, irmã Cloé? Está disposto para pagar esse preço? Se tu tens algo para falar, procura teu pastor. Não vai para a internet, não. Agora tu não dá glória, agora eu tô mordido. Agora... Não vá para a internet, não. E não vá... Tem
assuntos da igreja que termina, o ímpio já sabe. O ímpio. Quem contou? O crente que estava lá. Eita, eu sei que eu vou demorar para voltar, então eu vou falar tudo hoje. Só que a família, esse pessoal, vai gerar 6 capítulos. Agora olhe para mim. Olha o que Cloé fala, o que está acontecendo na igreja. Lê comigo o versículo 10. Estou terminando, pastor. 1 Coríntios 1:10. Vamos ler. Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome... Mas como é que Paulo, se é o líder da igreja, está rogando? Ele não está mandando. A palavra rogar no grego é parakaleo. Para, ao lado, kaleo, falar. Então Paulo está suplicando. Ele podia dizer, eu sou pastor e eu estou... Não, ele diz, eu estou tentando atingir a fé de vocês. Eu estou rogando. Rogo, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa e que não haja entre vós, diga comigo, dissensões. Olha, se tu não entender essa, eu nem sei mais. Escute, a palavra dissensões no grego é cisma. E cisma significa rasgar algo com violência e deixar em pedaços. Quando Paulo diz, sei que há entre vós dissensões, Paulo está dizendo, estão rasgando. A igreja está sendo rasgada. Eu tenho muito medo de ser conhecido como um rebelde. Eu tenho muito medo de ser conhecido como alguém que se puxa tapete dos outros. Eu tenho muito medo de ser conhecido como divisor. Eu não quero essa maldição na minha vida. Que o Espírito Santo esta manhã causa em nós um choque. Ei, calamantoravas, caramandoria sebiataras. O que eu vou traduzir agora talvez seja inédito para muita gente. Escute, Paulo diz, estou sabendo que a igreja está sendo rasgada em vários pedaços. Olha o versículo e diz assim, eu quero que cada um, verso 10 do final, e que todos tenham o mesmo sentimento. Escute agora que eu quero ler com cuidado. Sentimento no grego aqui, na versão, uma versão que Guilherme diz, perfeitamente unida. Esta palavra vem do grego katarizo, e katarizo significa uma restauração de uma cidade que passou por uma guerra civil. Explicarei melhor. Você vê no noticiário quando Gaza é bombardeada ou quando há uma guerra e você olha para a nação que perdeu, o que é que você vê? Apenas ruínas. Porque aquela cidade passou por uma guerra civil. A igreja em Corinto está passando por uma guerra civil tão grande que esse verbo grego katarizo fala de restaurar uma cidade que está em ruínas. Assim estava a igreja em Corinto, em ruínas. Não adianta ter dom, não adianta se mata, se fala mal. Eu não estou dizendo que a igreja não é para ter dons, mas pastor, se for para escolher entre dons ou uma igreja perfeitamente unida, nós vamos escolher o quê? Porque quando a igreja está unida, os dons se manifestam.
É que a gente não tem essa noção como estava a igreja em Corinto. Devastada. Você imagina? Vamos colocar a Abaetetuba, né? Eu quero falar mas é Abaetetuba, né? Imagine, pastor Javan, pastor da igreja, e esse grupo aqui é de Paulo, aquele ali é de Apolo. Aí inventaram 2 grupos de pessoas que nunca passaram por... Jesus nunca foi em Corinto, o Pedro também não. Imagine pregar numa igreja dessa. Imagine liderar. Devastada, rasgada, ferida. Uma guerra civil muito grande. E qual é o motivo de tudo isso? Olha o versículo 11, eu estou terminando. O versículo 11 diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cló que há contendas. A palavra contendas no grego vem do verbo eris, e eris fala de tumulto religioso. Fala de guerras, brigas, cada um falando mais alto do que o outro. Meu Deus, vocês nunca imaginaram, não é? Olha o versículo 12. Eu quero dizer que esse tumulto vem, que alguns dizem eu sou de Paulo, o outro de Apolo, outro de Pedro, outro de Cristo. Aí Paulo diz assim: Cristo está dividido. Vou pregar só para esse lado agora, porque a mulherada está dando mais glória a Deus do que vocês. Cristo dividido. Olhe para mim, pastor Javan. Paulo diz: foi Paulo crucificado, ou fostes batizado por mim? Olha, você que fica rindo aí, dando glória, essa expressão batizada, porque quando eu batizo alguém, eu crio ligações com essa pessoa. Paulo está dizendo: eu batizei apenas uma família, mas não quero ligação com ninguém, não. Eu quero que vocês tenham ligação com o Cristo crucificado. Peraí, eu vou terminar agora, amigo. O senhor não sabe quantas pessoas o senhor batizou, né? Mas criou ligação ou não cria? Quem me batizou? Eu batizei 2 pessoas em 33 anos. 2. E todos 2 são pastores hoje. Quando eles chegam assim, eu fui batizado por quem? Pelo Carvalho Júnior. Grandes coisas, né, irmão? Nada, para mim não mudou nada. Mas eles se acham. Então Paulo está dizendo assim, eu não tenho ligação com ninguém. Agora escute uma coisa para eu terminar. Eu estou pulando aqui, rapidinho. Presta atenção. Vá comigo no capítulo 3 agora. Eita, eu tenho que andar, pastor, que eu estou mal. Capítulo 3, rapidinho, terminar. Não esquece de comprar o livro lá, que eu preciso comprar carne lá para casa, hein? Preciso pagar luz. Segunda-feira é o pior dia para o itinerante, irmão. Mas aqui Deus vai usar aquele homem ali. Capítulo 3. Versículo 1. Eu, irmão, não pude falar com vocês como espirituais, e sim como... Quantas aparece a palavra carne? Uma vez. Versículo 2. Com leite vos criei, não com manjar, não com feijoada, não com maniçoba, né? Porque ainda não podeis, nem tampouco agora podeis. Versículo 3. Porque ainda sois... Quantas vezes, carnal? Quantas? 2, tá bom. Pois havendo entre vós inveja, é isso aqui, irmão, que tem que acabar. Pelo amor de Deus, eu tenho que ficar longe desse homem, irmão. Presta atenção. Por que invejar o outro? Você sabe que inveja é falta de capacidade. Tem gente que não tem, é invejoso e quer apagar a luz do outro. E vocês sabiam que a inveja sai no rosto? A senhora sabia, pastor? Que a gente conhece o invejoso no olhar. Eita! Ele fica torcendo, tomara que não seja bom, tomara. Faz figa. Se o reino é de Deus, se a obra é de Deus, se o trabalho é de Deus. Tu vai ver o que eu vou queimar você. Porque ainda sou, olha o verso 4, porque uns dizem eu sou de Paulo, eu sou de... Cadê os outros 2 grupos?
Não tem. Nunca houve. É que eles fizeram isso para criar problema para o pastor. Eita, tem um aleluia lá fora, vem de longe. Olha o verso 6. Apolo, mas Deus. Posso só traduzir isso aqui para terminar? Eu tô com medo do horário, pastor. Eu ainda tenho problema com o horário. Escute, diga comigo. Eu plantei, Apolo regou, mas, bora melhor aí, mas Deus deu o crescimento. Escute, Paulo diz, eu plantei. Essa palavra eu no grego é egoepluteusa. Paulo está dizendo, eu fui o primeiro a chegar. Ele reconhece que fez algo. Porque a gente encontra pessoas, olha que trabalho bonito. Não, reconheça. Você trabalhou. Ninguém entendeu o que eu falei agora? Porque tem gente, olha como, nem se foi puramente Deus. Deus não desceu de lá do céu não, irmão. Deus deu graça. Deus deu condição. Mas quem construiu foi você. Vamos entender esse negócio, senão fica uma humildade falsa. Tudo é para glória. Claro que tudo é para glória dele. Espera aí. Eu plantei. Paulo está dizendo que ele foi o primeiro a chegar. Espera aí. Apolo regou. Ou seja, ele jogou água onde eu plantei. Vou voltar para esse lado, que esse lado começou a dar glória. O que eu vou falar aqui, se tu não der glória a Deus, tu não vai almoçar. Paulo está dizendo que Apolo não foi regar outra semente. Ele foi regar a semente que Paulo havia plantado. Olhe bem para mim no que eu vou falar, porque eu já fui pastor de igreja. Apolo não inventou. Apolo não disse assim, onde foi que irmão Paulo jogou a semente? Não, vou jogar água aqui porque eu não quero ser... Ei, o pastor Javandes Carvalho assume a igreja, me dá um nome de uma igreja aí, daqui, congregação. Monte Sião. Assume o Monte Sião. É grande ela, pastor? Ah, tá bom. Essa cirada aí, pedagogo, né? Fogo. Assumir o Monte Sião. Beleza. Só falta pintar. Alguém plantou. Aí eu chego lá e digo, é melhor quebrar essa frente. Eu não gostei dessa frente. Aí quebra a frente, dá gasto para a igreja. Porque ele não quer ver a frente do Paulo. Se nós somos o mesmo ministério, se nós estamos na mesma casa, a diferença é que um está na cozinha, outro está no quarto, mas a casa é a mesma. Mas eu vou falar nem que eu não volte mais, mas é um espírito de inveja do Satanás. Porque... Não, vou pintar. Tá lá pintadinha a igreja. É só para ele dar glória, Nogueira. Mas esse não, eu vou mudar. Porque essa tinta está dizendo Paulo, 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 Paulo. Quantos estão ouvindo a voz de Deus esta manhã? Pega na mão do seu irmão e diga, eu vou regar aonde você está plantando. Aleluia, eu vou jogar água onde você está jogando a semente. A obra é de Deus, é para Deus. Tá me dando fome, pastor.
diabético tem que comer no horário. Eu plantei, o Apolo veio e jogou água onde eu plantei. Mas Deus, semente sem Deus, água sem Deus não funciona. Eu vou falar agora para esse lado aqui, que esse lado está demais dando glória. Paulo está dizendo, não tem como eu plantar se Deus não interferir. Não tem como crescer se Deus não fizer. Eu vou falar até você da glória. Paulo está dizendo, eu plantei. Apolo regou, mas Deus deu o... Olhe para mim, a palavra crescimento no grego é aushano. E auxanos traz a ideia de algo que se multiplica. Algo que cresce, algo que fica grande, algo que aparece. Escute bem, Paulo está dizendo, se Deus não interferir no processo, aleluia, se Deus não interferir no processo, não vai. Eu vou falar até você da glória. Paulo está dizendo, Deus veio e pegou a semente que eu joguei, a água que Apolo jogou, mas o milagre maior do crescimento veio de Deus. Escute, 1 Coríntios 3,7, Paulo diz assim, ó, escute, rapidinho. Quem é Paulo e quem é Apolo? Quem é Paulo e quem é Apolo? Entenderam ou não? Quem é? Olhe para mim, a palavra quem no grego, mas se tu não entender, vem do verbo ti. E ti descreve o objeto mais minúsculo e diminuto. Paulo está dizendo, ei, eu e o Apolo somos tão menores no negócio que nem aparece, mas Deus. Vai pregar, né? Aí só recebendo a revelação. 1 minuto eu termino, pegue na mão do seu irmão e diga para ele, você pode ser Paulo, você pode ser Apolo. A parte mais minúscula, diga para ele, somos nós, mas Deus, Ele envolve-se no processo. Olhe para mim, obreiro. Aonde o pastor mandar você assumir, vá. Porque não é o local, é você. Quando chegar no local, Deus trará o crescimento. Deixa eu concluir. Deixa eu ler essa conclusão que eu tenho. Eu já acabei, eu não quero mais. Cansei, quero mais. Escute. A verdade, isso aqui eu vou fazer um livro disso aqui, dessas traduções. A verdade é que você pode plantar sementes e outro pode regá-las. Mas se Deus não se envolver no processo, nada vai acontecer. Há apenas um Criador da vida e esse é Deus. Paulo estava tentando sacudir os crentes em Coríntios a voltar à realidade, instando-os a colocar seus olhos de volta em Deus, em vez de personalidades humanas. 1 Coríntios 3,8, Paulo diz, ora, o que planta e o que rega são um. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Quantos entenderam? Abaixe sua cabeça, feche os teus olhos, reflita um pouco. Eu vou te dar alguns segundos, claro,
para você refletir. Tua chamada, a tua escolha, romper com a tua vontade. Entender que um planta, outro rega, mas Deus faz o trabalho maior. Que estejamos, meu Deus, longe de rasgar a igreja, de dividir, de sangrar o ministério. Que Deus nos livre de tudo isso. Reflita um pouco. Cansa, adoece, tem problema familiar, ministerial, convivência. Ninguém é igual a outro, mas Deus está se envolvendo no processo. Pastor Javan, eu perguntei pro Nogueira, pastor Nogueira, pastor Javan parece que está cuidando de si, está meio magrinho. Ele disse que ele caminha muito, isso é bom. O senhor sabe que pastor presidente é algo muito íntimo de Deus, porque o senhor é pastor de pastores. E uma vez Moisés, capítulo 11 de Números, ele ficou tão cansado pela murmuração do povo, que a murmuração do povo contaminou Moisés. Aí Moisés, num raro momento de inlucidez, ele disse: Deus, sozinho eu não posso levar mais esse povo. Veja, Moisés é humano, mas ele achava que ele estava fazendo só. Quer dizer, foi ele que abriu o mar, foi ele que mandou codornizes, maná. Aí Deus disse: então tá bom, chame 70. Eu tirarei do teu espírito e colocarei neles. Quando o Senhor tiver os seus momentos de desabafos, faça aos pés de Jesus. Quando o Senhor tiver os seus momentos de questionamentos, faça para Jesus. Porque quando Moisés fez isso, Deus disse: tudo bem, tirarei de ti o espírito e colocarei neles. Duas verdades. Primeiro, Moisés tinha tanto que podia encher 70 e não faltar para ele. Mas a segunda lição é mais triste para mim. É que agora 70 tem o que Moisés tem. Porque Moisés era para ser o inédito, mas agora ele não é mais. Porque ele desabafou nos pés errados. Deus te chamou para ser inédito. Não murmura, desabafa para Deus. Porque quando Moisés disse: eu sou, eu que abro, agora 70 tem o que Moisés tem. Por isso que nas minhas crises eu falo com Jesus. Com Jesus. Porque Deus te deu um ministério inédito. Isso é seu, né, pastor? É o seu? Já foi comprado lá, pastor? Coloquei lá. Não, tá lá. Tá lá. Tá lá. Quantos entenderam? Vamos orar, fique de pé, por favor. Obrigado, pastor. Foi um prazer. Obrigado de coração. Amo o senhor, amo o seu ministério, que é tudo de bom pro senhor. Aliás, não só eu lhe amo, o senhor é conhecido como amigo de itinerante. Todo itinerante quer vir aqui. Vocês nem imaginam o que os itinerantes falam sobre esse homem.
Se você não tem ideia, eu tenho, porque todo mundo elogia, todo mundo quer vir pregar aqui, todo mundo é bem tratado aqui. Ele é conhecido como amigo de pastor que prega itinerante. Quantos entenderam a palavra? Coloque a mão no ombro de alguém aí, vamos orar.